melhor é o fim das coisas do que o começo delas. O que eu estou querendo dizer é que o domingo ainda não acabou. O domingo ainda não acabou. E eu tenho plena convicção de que Deus vai marcar a sua vida nesse culto. Não tem nada a ver comigo, porque eu sou apenas pó. Mas porque há muito tempo, Deus usa as coisas que não são para confundir as coisas que são. Ele é tremendo. Eu quero falar sobre a presença de Deus. Este é o tema dessa mensagem, e para tanto eu te convido a abrir a Bíblia no livro do Êxodo, do livro da saída. No capítulo 33, nós vamos ler do versículo 1 a 13 e depois o 15. Vamos ler alguns versículos nessa noite que nos falam sobre a presença de Deus. Diz assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Vamos ler o 15. (33:15) diz assim: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Amém. Meus irmãos, Moisés é um personagem dos mais importantes da Bíblia. É aquele homem que entrou no Egito, tirou o povo de lá com a mão forte de Deus. E aqui no 33 de Êxodo, Deus simplesmente dá um salvo-conduto para Moisés. Ele diz: Moisés, eu vou guiar o povo, o teu povo. Eu vou mandar um anjo à frente. Eu vou levar vocês direto para a terra que eu prometi aos seus antepassados, mas não só isso, eu vou expulsar os inimigos de vocês. Mas Deus coloca um porém. Mas a minha presença não irá com vocês. E Moisés, que tinha intimidade com o Senhor, ele ouve isso e ele diz: Senhor, obrigado por tudo, mas se a tua presença não for conosco, nós não iremos. Eu não vou e o teu povo também não vai. Por que que Moisés falou isso, irmãos? Porque se Deus deu uma garantia para ele de que iria um anjo, e de que ele venceria, expulsaria os inimigos, e de que levaria ele direto para a terra. Porque Moisés sabia que a diferença do povo de Israel é a presença de Deus. O que diferencia Israel das nações da terra, e nós somos Israel hoje, quero que você entenda isso, é a presença de Deus. Então, mesmo Deus oferecendo tudo para ele, ele disse: não, eu quero a tua presença. A presença de Deus é tão extraordinária. Existe uma passagem no livro de Daniel, você não precisa abrir agora, no capítulo 3, dos versículos 20 a 26, diz que o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, construiu uma estátua de ouro. Essa estátua tinha 27 metros de altura, por 2,70 metros de largura. Ele fez um decreto: agora
todos hão de se dobrar perante a minha estátua, e aquele que não se dobrar, quando a trombeta tocar, será lançado numa fornalha de fogo. E a trombeta tocou, mas haviam 3 jovens, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. E você vê com o nome desse, você não tem nada a perder, né? Então, eles não se prostraram, porque adoravam o Deus de Israel. Nabucodonosor chama esses jovens e ele diz: vocês não querem mesmo se prostrar? E eles dizem: não, nós adoramos Yahvé, nós servimos ao único Deus. E você pode nos jogar, se Deus nos livrar da fornalha, ótimo, e se nós morreremos para a glória dele. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou tão irado que o seu semblante mudou. Ele mandou os seus serviçais aquecerem a fornalha 7 vezes mais. Diz que a fornalha de fogo ficou extraordinariamente quente. Eles amarraram os jovens, os levantaram, chegaram perto da fornalha, e era tanto calor que a palavra nos diz que os homens que conduziam aqueles jovens morreram queimados. Mas jogaram eles. E ficaram esperando o churrasco. Mas a presença de Deus é extraordinária, a presença manifesta de Deus. Nabucodonosor se levanta do seu trono, ele olha e ele pergunta: mas não eram 3 que foram jogados na fornalha? E as pessoas ali, todos presentes, disseram: sim, eram 3. Mas ele diz: bom, mas eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Ele diz: eu vejo 4. E o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Eu não sei em que fornalha te jogaram. Eu não sei qual a sua situação. Mas eu sei que se a presença de Deus está com você, você vai sair dessa fornalha e a única coisa que vai queimar em você vai ser as amarras que te prendiam. Essa é a palavra de Deus para você. E aqueles jovens saíram e glorificaram a Deus com as suas vidas. Nem sequer um fio de cabelo foi queimado. Eu imagino até que eles saíram e fizeram: que frio. Porque Deus é tremendo. Esse é o Deus que nós servimos. É a presença de Deus ao qual nós adoramos. Existe um moço na Bíblia chamado José. No 39 de Gênesis diz: então os irmãos venderam José como escravo. Mas no 2 do 39 diz: mas Deus era com José. Depois, quando José está consolidado, ele agora é o segundo em governança no Egito. Ele está diante dos seus irmãos e ele diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas o Deus que eu sirvo transformou o mal em bem. O Deus que você serve, se de fato é que você serve, tem o poder de transformar o mal em bem. A maldição em bênção. Agora, existe um detalhe importante: a nossa postura diante desse Deus. Abra comigo a Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículos 1 e 2. 1 Samuel, capítulo 7, vamos ler apenas 1 e o 2. Está escrito então:
os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram quantos anos? Mais alto, quantos anos? E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Deixa eu te contextualizar. Naquela época, os inimigos de Israel eram os filisteus. Um dia, Israel entrou em combate com os filisteus, mas a presença de Deus não estava mais com Israel. Naquele dia, Israel sofreu uma grande derrota. A Bíblia diz que 30.000 homens de infantaria morreram. Os filisteus tomaram a arca para si, levaram a representação da presença de Deus. Eu não tenho tempo para falar agora, mas a arca, a descrição da arca, como ela era feita, está no Êxodo 25:10. A Bíblia diz que o mensageiro se escapou daquele combate naquele dia. Chegou até a cidade onde estava o sumo sacerdote Eli. Eli estava sentado em uma cadeira. Quando o mensageiro diz: sacerdote, os filisteus levaram a arca. A Bíblia diz que Eli caiu da cadeira onde estava para trás, quebrou o pescoço e morreu. A Bíblia também diz que a nora de Eli presenciou esta conversa. Ela estava grávida. Ela ficou tão aterrorizada que ela entrou em trabalho de parto ali mesmo. E durante o parto, ela também morreu. Mas antes de morrer, ela deu um nome ao filho homem que nasceu naquela ocasião. E esse nome é Icabode. Icabode significa foi-se a glória, ou glória nenhuma. Meus irmãos, é coisa muito negativa quando a presença de Deus se retira da nossa vida. Você pode até saber cantar, você pode até saber pregar, você pode saber orar, você pode ir no GC, você pode saber um monte de coisa. O que faz a diferença na sua vida é a presença de Deus. De tudo que você deve buscar, busque a presença de Deus. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na escola, onde você estiver, preze pela presença de Deus. Os filisteus levaram a arca. A Bíblia diz que a arca passeou por 7 meses em território filisteu. Porém, já desde o primeiro dia, quando a arca foi colocada no templo de um deus que eles adoravam, chamado Dagon, na manhã seguinte, bem cedinho, eles foram ao templo e o Deus estava caído diante da arca de Deus, o Deus deles. Eles levantaram aquele deusinho com D minúsculo e no outro dia de manhã, o deusinho com D minúsculo estava caído de novo, com a cabeça e as mãos quebradas. Deus é Deus. Só há um Deus. É aquele ao qual nós adoramos. Então, ninguém queria ficar com a arca, porque não pertencia a eles. A Bíblia diz que começaram a mandar a arca de Deus de uma cidade para outra. Mas aonde a arca chegava, coisas estranhas aconteciam. O povo era ferido, havia maldições severas. Então, os sacerdotes filisteus se reuniram e chegaram a uma conclusão. A arca não é para nós. Vamos devolvê-la o quanto antes à nação de Israel. Fizeram uma oferta de culpa e mandaram a arca em uma carroça de bois novamente para Israel. E aí entra a história desse homem que nós fizemos leitura no 7:1 e 2, chamado Abinadab. A Bíblia diz, nós lemos, que a arca de Deus ficou na casa desse homem por nada mais, nada menos do que 20 anos.
E neste período havia somente súplica em Israel. Choro, lamentação, dificuldade. Agora, eu quero te convidar a ler o que está em 2 Samuel, o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, do versículo 10 até o 12. Observe bem esta passagem que se contrapõe à primeira. Vocês estão comigo? Amém? Diz assim: por isso ele, Davi, desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por quanto tempo? Quanto tempo? E o que aconteceu? O que aconteceu? Bem, temos um impasse aqui. Era a mesma arca, o mesmo poder, a mesma presença de Deus. Mas nós acabamos de ler. Numa casa a arca ficou 20 anos. Não aconteceu absolutamente nada. Agora, na casa de Obed-edom, a arca de Deus ficou por 3 meses. E Deus o abençoou e a toda a sua família. O historiador Flávio Joséfo, no livro A História dos Hebreus, ele faz um relato disso. Ele diz que este homem era paupérrimo. E em 3 meses, este homem ficou muito próspero. Eu não estou pregando prosperidade, eu estou pregando sobre a presença de Deus. O resto é consequência. Então, naturalmente vem a pergunta: por que tamanha discrepância? E a resposta é uma só: a postura daqueles que receberam a presença de Deus em sua casa. Enquanto um não se importou com a presença de Deus, não zelou, não honrou, o outro colocou o seu coração naquilo que estava ali. Você entende isso? Ele adorou a Deus. O nome Obed-edom significa aquele que serve, aquele que adora. Eu não conheço a sua história. Talvez você diga: irmão, eu estou na igreja há 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, você nem era nascido e eu já era da igreja. Mas a minha vida parece que não vai. Parece que as coisas não acontecem para mim. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não faz acepção de pessoas. A questão a qual Deus falou comigo quando me deu essa palavra é: qual tem sido a nossa postura diante da presença dEle? Nós temos nos portado como Abinadab ou como Obed-edom? Temos buscado a Deus de verdade? Temos colocado o nosso coração nas coisas de Deus? Temos nos preocupado em honrar ao Senhor? Qual o seu grau de envolvimento com as coisas que são de cima? Qual o padrão que você tem tomado para a sua vida? Escuta, essa parte da arca
pertencia à antiga aliança. Veio uma aliança superior no qual nós estamos inseridos. Você quer ver? Mateus 1, 22 e 23. Mateus 1, 22 e 23. Está um silêncio que se caiu uma agulha a gente escuta, mas é porque vocês estão prestando atenção. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Aleluia. O Deus Emanuel é Deus conosco. Não temos mais arca, temos o próprio Deus pelo seu Espírito habitando em nós. Aleluia. João capítulo 14, vamos ler do 16 ao 18. Eu quero que você entenda isso. A sua vida vai mudar. Se você se portar como Deus espera, Deus quer te dar recompensa completa. Vamos ler o que está em João capítulo 16 até o 18. 14, 16 a 18, perdão. Se for possível colocar na tela, aí. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará. Aleluia! É esse o Espírito que está em você. A Bíblia diz que o mesmo poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em você. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que não sentem a vida em si mesmo. Agora eu quero que você preste atenção. Provavelmente esse é o penúltimo versículo que eu vou ler nessa noite. Eu já estou encerrando. João 5 e 26. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu tenho uma expectativa grande naquilo que Deus vai fazer. Eu não sei porque eu sou apenas servo. Ele é o dono da obra, Ele é o dono da igreja, é Ele que faz. É o Espírito Santo que convence. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Você entende isso? Apenas o Pai e o Filho e agora o Espírito têm vida em si mesmo. Nenhum homem pode encontrar por si só a vida. Você pode até existir, mas a vida de verdade está em Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Pessoal do louvor, pode subir, por gentileza. Nós vivemos tempos difíceis. Depressão, notícias ruins, enfermidades, pestes, guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, homicídios, suicídios,
genocídios, infanticídios, feminicídios, são muitos sídios. Mas a presença de Deus faz a diferença na sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você profetizando, porque eu sou profeta de Deus. Se você tomar a postura correta, em 3 meses, Deus vai fazer na sua vida o que Ele não fez em 20 anos. Tem gente que não entendeu, então eu vou repetir. Se você tomar a postura que Deus espera, em 3 meses, Deus vai fazer na sua vida o que Ele não fez em 20 anos. Eu quero encerrar dizendo aquilo que a Bíblia diz acerca do Espírito Santo. Fique de pé. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, que Ele ensina, que Ele nos faz lembrar de tudo, que Ele nos guia a toda a verdade, que Ele nos consola, que Ele nos convence, que Ele dirá tudo o que tiver ouvido, que Ele anuncia as coisas que hão de vir, que Ele ajuda, que Ele dá testemunho de Jesus, que Ele concede o que falar, que Ele proporciona conforto, que Ele diz sobre o que deve fazer, que Ele envia pessoas, que Ele impede de fazer algo, que Ele constitui ministros, que Ele derrama o amor em nossos corações, que Ele dá poder, que Ele fala em nós, que Ele leva pessoas a lugares ou não leva pessoas a lugares, que Ele move pessoas, Ele unge, Ele arrebata, Ele diz o que está acontecendo e Ele vivifica o nosso corpo. É esse o Espírito que habita dentro de você. Agora tem um segredo. O Salmo 29:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você sabe, quando Deus me deu essa palavra, eu entrei no meu quarto e chorei. Eu me olhei no espelho e na minha testa estava escrito Abinadab. E eu disse: Senhor, eu não quero mais ser Abinadab. Eu quero ser Obed-Edom, aquele que se importa com a tua presença, aquele que busca, que prioriza, que honra, que valoriza a tua presença. Olha, eu quero que você escute essa canção, mas não só escute.